Meu nome é Maria Inês de Almeida, eu sou professora da área de edição na Faculdade de Letras da UFMG, mas tenho trabalhado há muitos anos, há cerca de 20 anos, com literatura indígena, com edição de obras de autoria indígena e com a educação, a formação de professores indígenas. E durante esse tempo todo eu tenho pensado que a educação indígena, ela é aquela educação que todos nós brasileiros merecemos. Ou seja, é uma forma diferente de lidar com, sobretudo, com a terra. O que a gente precisa é moldar ou criar uma educação para todos nós brasileiros baseada na educação indígena, que é o que os índios têm de melhor para oferecer para a gente. É isso, uma nova educação, uma nova mentalidade, uma nova relação com a terra para o povo brasileiro. Eu sou Célia Chacriabá, sou formada em Licenciatura em Indígena, Educação Escolar Indígena no estado de Minas Gerais, no curso Ciências Sociais e Humanidade na área de Antropologia pela UFMG. E ainda também sou atuante no movimento indígena desde os 13 anos de idade, na qual posição que eu me apresento desses 3 lugares, como mulher indígena, como juventude indígena e também como professora de cultura. Eu estou na educação escolar indígena, mas o que eu sou mesmo é professora de cultura. Pensar a educação escolar indígena é pensar uma educação de descolonização e de decolonização. A educação escolar indígena, ela é uma oportunidade de outro sujeito conhecer a nossa cultura, não a partir apenas de um respeito, mas precisa se penetrar e experimentar a cultura do outro. Então, pensar a cultura indígena é muito mais pensar do que um verniz, é pensar a penetração de uma cultura diversificada. E eu sou Jair Stacanelli e está no ar o Horizonte Debate. A luta por conquistas educacionais às comunidades indígenas no Brasil é desde o século XVI, pela catequização e civilização. É direito do indígena previsto em lei ter acesso à educação básica, respeitando seus costumes e valores culturais. Nesse mês em que é comemorado o Dia do Índio, vamos refletir como anda a educação indígena. Bem-vindo ao Horizonte Debate sobre educação indígena. Célia, o que é descolonizar? Achei esse termo fantástico. Assim. O que é descolonizar na educação? Descolonizar na educação, a partir da compreensão de nós, povos indígenas, a gente precisa avançar, sair desse lugar. E eu sempre costumo dizer que pior do que o preconceito é o pós-conceito, porque o pós-conceito é a mente impregnada depois de conhecer a realidade dos povos e a gente ficar com aquela visão estereotipada. Então, descolonizar é porque o que nós somos hoje, os povos indígenas de Minas Gerais, os povos indígenas especificamente do Nordeste, é o resultado da história, aquela história de violência. Então, nós somos esse resultado. E, nesse sentido, nós, povos indígenas dessa região de Minas Gerais, quando fala, tem povos indígenas em Minas Gerais, nós não somos povos ressurgidos, nós somos povos resistentes. Então, a partir desse descolonizar para conhecer a outra versão da história, porque a versão da história única, ela é muito perigosa. Sim. Professora Inês, como que funciona os aparatos institucionais para fomentar essa educação? É da natureza dos municípios onde a Célia mora, do Estado, da União? Como é que funciona a instituição disso? Bom, desde a Constituição de 1988, né, que prevê que os povos indígenas têm direito às suas culturas, às suas línguas, às suas práticas culturais todas e, portanto, eles são brasileiros ainda com toda
e qualquer diversidade, né, própria, eles, desde então, 1988, que o Estado brasileiro, e eu digo então os estados, as instâncias estaduais e municipais, de acordo com as premissas do MEC, elas têm obrigação, né, de propiciar aos indígenas uma educação própria, diferenciada e específica para cada etnia. Para que se isso se concretizasse, foi preciso um movimento, né? Isso foi acontecendo no Brasil inteiro a partir de 88, mas aqui em Minas Gerais, por exemplo, foi preciso que a Secretaria de Educação, atendendo então a essa exigência da Constituição e ao apelo e a demanda das lideranças indígenas de Minas Gerais, a Secretaria de Educação criou o programa de implantação das escolas indígenas de Minas Gerais, que começou a funcionar em 1996, e desde então ela tem promovido, com o apoio, né, e a parceria da UFMG, a formação de professores indígenas. E isso aconteceu em vários estados do Brasil. Professora Marinice, Célia, antes disso, o que acontecia? A lei determina em 88, a Constituição Cidadã coloca o índio, então, nessa pauta. Isso só vai acontecer em 96, então, mesmo depois da lei, são 8 anos desse hiato. Antes do trabalho de vocês, como era? Na década de 70, por exemplo, como era a educação, Célia, dos seus avós? Como que acontecia isso? Eu falo que eu sou agraciada porque eu não sou exatamente da primeira turma de professores indígenas, mas eu sou o resultado da primeira turma de professores indígenas do estado de Minas Gerais. Então, eu tive a grande sorte de quem me ensinou, não me ensinou que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Nesse sentido, eu sou neta e bisneta de pessoas que não tinham alfabetização na escola indígena, funcionavam em casa de família, mas tinham letramento. E é impossível a gente não dar visibilidade a essa forma muito rica que as populações já tinham de letramento. Então, assim, era uma riqueza que a oralidade era muito presente. A oralidade marca muito até hoje as escolas indígenas. E é uma forma de ensinamento que a sociedade precisa ter essa compreensão, porque a memória ela vai além daquilo que é resguardado para dentro. Ela também externaliza esse conhecimento, que é o conhecimento tradicional. Pensar esse currículo, então, era introduzir a população indígena na escola rural até 96, ensinar física, ensinar a história do branco, ensinar esse tipo de movimento. O que é o dia a dia da escola hoje, Célia, professora Marinice? Como uma jovem criança, como que a Célia chega com 4 aninhos na escola, 6 aninhos na escola? Como é que funciona esse processo todo? Eu falo que os povos indígenas, especificamente de Minas Gerais, fez o que nós podemos chamar, em vez de exatamente não apropriação das escolas, fez o amansamento da escola. Se nós percebemos que a escola, por muito tempo, foi ferramenta de colonização moderna, nós falamos, vamos usar isso ao nosso favor. Nós começamos a usar a escola para disseminar a nossa cultura. Então, nós usamos o inverso da coisa e um novo movimento, ele surge em Minas Gerais a partir de 96, com a grande contribuição do projeto para a formação para professores indígenas. Como que é hoje, professora Marinice? A questão até mesmo rígida do processo. Entra com quantos aninhos? Alfabetiza com 6? Como é que funciona esse processo? Bom, esses detalhes assim curriculares, a Célia pode falar melhor do que eu, porque ela está trabalhando atualmente na Secretaria de Educação. Ela é a coordenadora da educação indígena em Minas Gerais. Então, mas nesse processo do qual eu participei, da formação dos professores indígenas, né, nos seus primórdios, eu, pelo menos até onde eu consegui acompanhar e enxergar na prática nas aldeias, a escola ela não tinha uma obrigatoriedade com relação a essa idade de entrada ou de saída. A escola indígena, cada povo indígena, por exemplo, em Minas Gerais, nós começamos em 96 formando professores Pataxó, Xacriabá, Machacali e Krenak. Né? Cada povo com a sua cultura totalmente diferenciada da outra.
Portanto, o primeiro fundamento dessa formação para nós foi que eles não tinham necessariamente que ter a mesma formação e nem fazer a mesma escola. Cada povo pode fazer seu projeto pedagógico próprio, né? Buscando suas próprias raízes culturais. Quem eram os grandes orientadores desse processo de formação? Que nos orientavam e orientavam os próprios professores indígenas em formação, os velhos das aldeias. Então, qual que era o grande desafio para nós todos? Para nós, assessores da universidade e para os próprios indígenas? Era fazer uma escola que atendesse às premissas do Estado brasileiro, as exigências, né, do Conselho Estadual de Educação, por exemplo, e, ao mesmo tempo, fosse específica e diferenciada, ou seja, aquela escola, ela tinha que ser Pataxó, ela tinha que ser Machacali, ela tinha que ser Chacreabá, ela tinha que ser Krenak, por exemplo. E o que isso significa? O que pode ser uma escola Machacali? Os Machacali, todo mundo sabe, é um povo que não fala português, né? Evidentemente que é uma escola em que o ensino se daria em língua Machacali. Qual a idade ideal para uma criança começar a ser alfabetizada entre os Machacali? Essa é uma pergunta que a escola e que a Secretaria de Educação teve que fazer para os próprios Machacali, por exemplo. E assim também com os Chacreabá, com os Krenak, com os Pataxó. Depois vieram os Chucuru Cariri, vieram Aranãs, Caxixós, que são povos que hoje habitam, né, o território de Minas Gerais, o estado de Minas, né? Então, essas normas escolares e principalmente os currículos escolares, eles eram vistos como o currículo não como grade, não como uma cópia de um modelo nacional, mas um currículo como um percurso. Currículo no sentido próprio da palavra currículo, que é a trajetória, é o curso, entende? Qual o percurso daquela criança dentro de uma escola, ou seja, sendo escolarizada para que ela pudesse aprender a ler, a escrever na sua língua e também em língua portuguesa, para que ela tivesse conhecimentos geográficos, científicos, das ciências naturais, da história, enfim, as várias áreas do conhecimento, como é que elas deveriam ser trabalhadas ali na escola para que aquela criança, não, ao ser escolarizada, não perdesse, não esquecesse, não desprezasse suas tradições culturais e principalmente aquilo que a Célia falou, que é muito importante, para que a cultura escrita, vamos dizer assim, não suplantasse, não atropelasse, não destruísse ou detonasse a cultura oral. Entendi. Professora Marini e Célia, caminhamos para um finalzinho desse primeiro bloco, para um breve intervalo. Hoje é dia de aprender para respeitar ainda mais. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Fique conosco.